Boa tarde, né? Meu nome é Alex Pérez Rocha, eu sou juiz federal da 4ª Vara Federal de Novo Hamburgo. Atuo na Justiça Federal desde 2001, há praticamente quase 24 anos, e exerço atualmente também a função de coordenador da Central de Monitoramento de Demandas decorrentes do desastre climático, né, que ocorreu no nosso estado aqui em maio agora de 2024. Eu achei, assim, em primeiro lugar, muito importante a iniciativa, né, da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul de fazer esse registro, de fazer esse projeto, né, da memória envolvendo todo o evento climático, né. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando e gostaria inicialmente também de dizer que todos na Justiça Federal, servidores, magistrados, colaboradores, né, estão de parabéns pela sua atuação, pelo que passaram nesses dias, pelo que passaram nesse difícil período, né. A gente tem uma função importante na sociedade, que é prestar jurisdição. A gente é demandado um volume muito grande, o que é consenso e é notório, assim, entre todos, né, e temos feito um trabalho, acho, de forma bem adequada, de forma célere, que é a nossa missão, que é a nossa função, né. E a Justiça Federal, nesse momento tão desafiador, tão difícil, né, tem buscado fazer a sua função, exercer a jurisdição da maneira mais eficiente, mais célere possível, né. Nesse desastre climático que nós tivemos em maio, eu plenamente recordo, assim, o meu pai é nascido em 1941, ano daquela outra grande enchente que assolou Porto Alegre. Então, hoje, com 83 anos, ele fala que a família dele comentava muito sobre aquele acontecimento, foi algo que marcou muito, né, a população na época, né, e a gente nunca imagina passar por algo dessa dimensão, né. Então, quando nós vemos ali o jeito que ficou todo o centro de Porto Alegre, o jeito que ficaram as cidades aqui no Vale dos Sinos, São Leopoldo muito impactada, Novo Hamburgo, a Igrejinha, Três Coroas, todo o vale ali do Taquari também lajeado, né, são fenômenos que a gente sempre ouvia, temos que cuidar atualmente da questão climática para as gerações futuras, a gente sempre ouvindo isso rotineiramente, mas a gente já está vendo, assim, que o problema climático já é uma realidade e está muito presente, né. A gente teve no final do ano passado já um problema com cheias, né, envolvendo a região, e dessa vez a coisa foi de uma dimensão muito grande. Isso impactou todos nós, no primeiro momento a gente viu ali no início de maio, uma preocupação muito grande com as instalações primeiro, com as pessoas, né, que são o coração da nossa instituição, nós conversando entre colegas, entre os servidores, entre terceirizados, como é que o pessoal estava, né, porque foi algo tudo muito rápido, né. A gente só estando aqui para ter ideia do que foi aquele volume de chuva, do que foi aquela água, subindo, os desmoronamentos que se ouvia na região, bloqueios de estradas, né, uma sensação muito diferente, assim, efetivamente, de até um certo medo em todos, né, mas um espírito de solidariedade e de preocupação mútuo bem importante. A gente tinha aqui, através do administrativo da Justiça Federal de Novo Hamburgo, um monitoramento do prédio e uma conversa permanente com as equipes, né, para ver se estavam todos bens, e à medida que o evento foi tendo proporções maiores, começou lá por Lajeado, a gente via lá já aquelas primeiras imagens bem preocupantes que estavam acontecendo no Vale do Taquari. A gente, na sequência, viu aqui o Rio dos Sinos subir muito, e assim como Porto Alegre, tivemos problemas com diques, com casas de bombas, né, e efetivamente a água acabou atingindo muita gente. A gente teve aqui em Novo Hamburgo, especificamente, 8 terceirizados que perderam praticamente tudo, 2 estagiárias, inclusive uma com familiares resgatados de barco numa casa, pessoa de idade, algo muito impactante, ela com dificuldade, pedindo que a gente tivesse qualquer contato com equipes de resgate para que pudesse auxiliar os pais dela, então, assim, a gente viveu isso de uma maneira bem intensa dessa forma, né, mas despertou também uma rede de apoio, uma rede de auxílio muito grande entre todos, né. Já no âmbito da nossa atividade jurisdicional, a gente teve pela primeira vez, eu quando entrei na justiça, nós éramos do tempo do papel, editor das decisões, em editor de texto, em Word, não existia nem o GEDPRO na época, depois da primeira versão do EPROC, então a gente teve dessa vez um grande desafio que foi ficar sem o processo eletrônico, né, pela questão das cheias ali na sede da Justiça Federal, tanto da primeira instância quanto do TRF, que até hoje, né, permanecem, né, na parte final, né, para que haja o retorno das atividades, que é algo também bem complexo, envolvendo o montante de danos, né, que a água causou, e toda a região ainda é impactada, principalmente problemas elétricos, né. Mas a gente, sem o processo eletrônico, foi um momento ainda mais complexo do que o período da pandemia, né, onde tivemos todos o trabalho remoto, mas com o sistema funcionando, a gente conseguindo fazer a nossa atividade da maneira mais parecida com a nossa rotina diária até então.
Dessa vez, sem processo eletrônico, voltamos a trabalhar num sistema de mutirão extraordinário. A corregedoria e a própria administração, tanto do TRF como da seção do Rio Grande do Sul, foram muito ágeis em organizar as escalas de plantão. Vários colegas se candidatando, foi algo muito bonito de ver, assim, o espírito de auxílio mesmo e de preocupação de todos, né? Então, os juízes se prontificando a atender juntamente com a equipe de servidores e atendimento no tempo quase que do papel. A gente recebia por e-mail os pedidos das partes, não havia um sistema de processo para organizar o ajuizamento e as demandas, né? Eram feitas checagens nos sistemas disponíveis, o que era possível, né? Mas a gente não deixou em nenhum momento de direcionar a atividade de exercer a jurisdição. Tínhamos tanto o plantão normal que a gente tem quando não há expediente externo para o público, como o expediente normal de trabalho através de um plantão extraordinário. Foi uma solução, imagino, muito difícil, assim, para a administração de tomar, até porque, assim, de uma maneira muito rápida, ela perdeu a sua principal ferramenta, que é o EPROC, que é reconhecido nacionalmente, né, como um sistema seguro e muito bom, muito bem avaliado pelos usuários, não só nós falando enquanto integrantes da casa, né, mas, assim, isso foi bem complexo e bem impactante, assim, enquanto desafio para a gente fazer o nosso trabalho, né. Dentro desse contexto todo e de dificuldade, a gente começou lá no início de maio, né, com o evento climático, e uma medida que a gente viu que a chuva não parava, as inundações, as dificuldades, né, a gente começou a ver algumas medidas administrativas do tribunal muito interessantes. Vieram orientações de sistemática de trabalho, de atendimento a processos e partes, entendimentos quanto a cobranças de débitos, pensões, né, de execuções, todos os atos que foram feitos tanto pela presidência como pela corregedoria do TRF. E uma das iniciativas, entre várias, que foram feitas pela Justiça Federal, foi criar a Central de Monitoramento das Demandas Decorrentes do Desastre Climático. Então, no dia 22 de maio, ainda com um resquício de chuva, ainda muito impactado pelos acontecimentos, foi editada a Resolução Conjunta 39, por parte da presidência do TRF, juntamente com a Corregedoria Regional, onde essa resolução ela cria a central de monitoramento, pensando em fazer um acompanhamento das possíveis da possível litigância massiva que poderia advir do evento climático. Ou seja, a gente está tentando se planejar, se preparar para tentar atender da maneira mais adequada, da maneira mais célere, né, uma eventual judicialização em massa de processos que poderiam vir decorrentes do evento climático. Seria um trabalho efetivamente de acompanhamento, de planejamento, um certo trabalho de inteligência, né, que seria feito por essa central de maneira coordenada e conjunta com a corregedoria. Eu recebi então o convite ali da corregedoria para coordenar a central, fiquei extremamente honrado, fiquei muito com uma grande satisfação em poder estar colaborando, né, com essa atividade que a gente exerce ali, eu na parte de coordenação e as coordenadoras adjuntas são as colegas Ingrid, da 5ª Vara de Porto Alegre, e a colega Thaís, da 3ª Vara de Porto Alegre. Então a gente prontamente, assim que implementada, editada a resolução, a gente passou a fazer todo um trabalho de encontros periódicos, organização das atividades da central. Temos o auxílio e a colaboração também de 2 servidores, que é a diretora de secretaria Luísa, que é aqui da 4ª Vara de Novo Hamburgo, o diretor de secretaria Anderson, que trabalha com a doutora Ingrid, bem como 2 servidores da corregedoria, o Vitor e a Charis, que também nos auxiliam. Então é uma equipe que começou a trocar muitas ideias, receber muitas sugestões, documentamos tudo através de um SEI para organizar o trabalho, fazer uma rotina, né, de atividades, né, e começamos primeiramente com uma preocupação muito grande em tentar, assim, entender como é que poderia ocorrer esse ajuizamento de processo, esse acompanhamento de novas demandas, né. Porque o tribunal, previamente à criação da central, designou alguns juízes auxiliares da corregedoria, estiveram em Minas Gerais, conversando com o Tribunal de Justiça de Minas, que enfrentou o desastre climático de Brumadinho e Mariana, e colheu sugestões, fez um relatório bem conclusivo, juntamente ao pessoal da inteligência da Justiça Federal da 4ª Região, de quais seriam eventuais medidas que o tribunal poderia se antecipar para tentar fazer um planejamento, assim, né, da sua atividade nesse novo momento totalmente diferente que a gente passou a viver, né, depois de maio agora de 2024. Então a central ela tem como função básica ali, como o nome mesmo já diz, monitorar as demandas, né, planejar uma melhor tratamento desses processos decorrentes do evento climático, e para isso a gente precisa ter números, ter uma estatística confiável.
Então a gente teve junto ao CNJ a criação de um evento específico, que ele na tabela de assuntos processuais, ele tem o número 1208, e ele ali determina o quê? Que os processos que tiverem uma relação direta com o evento climático, no ajuizamento eles devem receber como assunto complementar esse código 1208, né, para cheias no Rio Grande do Sul. Isso para que a gente tenha números fidedignos e possa, a partir dessa análise, desse monitoramento, sugerir, apontar para a corregedoria e para a administração do tribunal eventuais medidas, né, para que sejam feitas uma pressão jurisdicional com mais eficiência. Por exemplo, sugerir a criação de núcleos de juízes para tratar dessas demandas, sugerir fluxos de trabalho para demandas específicas com demais órgãos que lidam com a Justiça Federal, eventuais especializações de varas, porque é tudo muito recente, muito novo, né? Então, à medida que a gente teve esse assunto criado, a gente procurou, no primeiro momento, divulgar para o nosso público interno e para o público externo a importância de que haja esse cadastramento da maneira correta. Então, a gente tem, tanto no portal da Justiça Federal da Quarta Região, como para os demais entes, nós fizemos uma grande reunião com a Advocacia Geral da União, Procuradoria da Fazenda Nacional, Procuradoria Federal, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, a Caixa Econômica Federal, Ordem dos Advogados do Brasil, logicamente, todos presentes para que tenham a ciência da importância desse cadastramento correto, do funcionamento da central e de que a central também permanece à disposição desses entes para que a gente possa, de uma maneira colaborativa, né, prestar uma jurisdição mais adequada. Paralelo ao assunto 1208, a gente tem a outra possibilidade, então, que é marcar no processo, é chamado uma tag, uma marcação, onde a parte, quando ela tem o processo já ajuizado, que não tem uma relação direta com o evento climático, ou seja, uma relação indireta, ela teve uma urgência que foi criada pelo evento climático, ela teve uma necessidade de uma prioridade, ela faz uma marcação no processo que é a petição de desastre climático. Esse processo então recebe essa marca, a unidade, a vara, o gabinete do tribunal, da turma recursal, consegue fazer essa triagem, fazer esse acompanhamento por relatórios e consegue dar um atendimento através dessa ferramenta para analisar se há uma situação de urgência, se esse processo realmente tem uma prioridade e ter uma análise diferenciada na sua análise, né? Esses dois mecanismos, então, tanto o assunto complementar 1208 com a petição de desastre climático foram, como eu disse, amplamente divulgados. A gente tem no portal, na internet do tribunal ali, um banner muito grande, onde a gente tem todo esse caminho ali de como deve ser feito isso. Existe um manual, tanto para público interno como externo ali. A gente também sugeriu e a corregedoria prontamente adotou e a TI implementou rapidamente no login do EPROC, na tela, quando qualquer usuário vai entrar no sistema, tem uma informação ali, um lembrete, atenção, se você tem uma ação relacionada diretamente com o evento climático, utilize o código complementar 1208. Já se você tem uma ação já em andamento, que é uma relação indireta com o evento climático, mas teve uma situação de urgência ou de necessidade agravada pelo evento climático, utilize a petição desastre climático para marcar o processo. Essas duas ferramentas, elas são, logicamente, analisadas pelas unidades, que podem tirá-las se elas veem que não estão corretas, ou podem incluí-las se elas identificam algum processo onde a parte não fez a marcação correta, né, o advogado. Então, essa triagem é feita, porque, como eu comentei antes, assim, esses números são muito importantes para a central poder indicar quais seriam eventuais ferramentas, né, para melhorar o nosso trabalho, a nossa jurisdição. Paralelo a isso, a central também tem assim um contato muito rotineiro com os demais entes que eu nominei, com Caixa Federal, com a AGU, Procuradoria Federal, Ministério Público Federal, que é para tentar, sempre que possível, né, acelerar esses processos que decorrem do evento climático. A gente sente por parte deles assim uma boa vontade muito grande, um espírito colaborativo de que as coisas efetivamente sejam feitas de uma maneira bem adequada, bem célere. Todos os entes, sem exceção, assim, têm feito todo um grande trabalho dentro de cada uma das suas atribuições para que a gente tenha assim a população atendida de uma maneira melhor, né? Essas reuniões elas ocorrem de maneira, já tivemos uma grande reunião geral, mas eventualmente quando é algum assunto pontual com algum ente, eu dou um exemplo atualmente, é uma preocupação muito grande com auxílio e reconstrução,
onde a gente teve aqui no estado um programa do governo federal que as vítimas das cheias ali, elas têm direito a um benefício de R$ 5.100 aproximadamente, desde que estejam numa área que tenha sido indicada como suscetível à inundação ou desmoronamento. A gente teve alguns pedidos administrativos que não foram deferidos, e eles são muito impactantes, são da ordem de 250 mil benefícios indeferidos ou pendentes de regularização, e para que esses pedidos administrativos não virem ações judiciais e entrem num volume tão expressivo assim na Justiça Federal, a gente tem tido contatos com a Advocacia Geral da União, que também contata, logicamente, os ministérios do governo federal, para que haja, né, uma eventual solução administrativa onde for possível, e em não sendo possível, a gente possa criar um fluxo de trabalho entre Justiça Federal e a AGU, pra, a semelhança do que ocorreu no auxílio emergencial lá na pandemia, esses processos tenham um andamento mais célere, mais organizado. Então, assim, a gente ainda tem acompanhado, ainda tem sido feita essa análise administrativa, a gente ainda não está tendo uma judicialização muito massiva do auxílio reconstrução, que, diga-se, é um processo de complexidade baixa, ele não é difícil juridicamente falando, né? Mas ele tem, assim, às vezes, alguns gargalos administrativos que, em sendo resolvidos antes do ingresso de uma ação, ele é mais rápido, que é a preocupação nesse momento, que a população tenha acesso ao crédito, acesso ao auxílio para que possa comprar os bens ali, eletrodomésticos, possa retornar à sua moradia, né? A gente tem também ali como preocupação da central também o acompanhamento de litigância predatória. A gente teve notícia que em alguns abrigos, onde haviam pessoas atingidas pelas cheias, já estava havendo a captação de clientes que às vezes não estavam nem sabendo que aquilo ali poderia virar um processo, que não tinham dado nenhum tipo de procuração para ajuizamento, e isso poderia eventualmente gerar o que a gente chama de demanda predatória, que é uma demanda assim, quem se a parte, dando um exemplo bem simples, a parte não tem nem ciência que entrou com o processo, ela foi, na verdade, ludibriada, né, e o processo existe sem que ela tenha consentimento. Então, a gente também tem acompanhado essa possibilidade, né, nesse momento, para que as pessoas não tenham mais esse problema ainda, né, na sua rotina, no seu retorno para suas residências, né. A gente tem ali também o apoio integral da corregedoria para a central, a gente tem uma atuação, como eu falei, conjunta, a corregedoria prontamente tem um diálogo permanente com a central, todas as sugestões, os debates que são feitos, eles têm sido muito frutíferos, muito produtivos, né, é um grande desafio para a corregedoria e para a própria presidência do tribunal fazerem, né, a jurisdição, toda a máquina da Justiça Federal funcionar num momento como esse, assim, e a gente na central fica tentando colaborar da maneira mais adequada possível, né. A gente teve também ali, que eu acho que é importante, de ressaltar, que o a como eu falei, a classificação 1208, dando um exemplo para que fique mais claro, né, um processo, por exemplo, ligado diretamente às cheias, a pessoa teve o seu imóvel totalmente inundado, vai lá e pede que seja pago o seguro habitacional, alguma coisa, para que ela possa se indenizar, para arrumar sua moradia, e ela não tem esse seu pedido atendido, isso vira um processo. A gente vê que aqui é uma relação direta, né, do processo com o evento climático. Já a gente pega um outro exemplo, a pessoa tem um benefício previdenciário já tramitando na justiça, que é uma aposentadoria, e ela foi atingida, sua casa, perdeu sua moradia em razão do evento climático. A aposentadoria dela não decorre diretamente do evento climático, mas ela está numa situação agravada. Ela está atualmente sem ter onde morar e ainda está aguardando uma eventual possibilidade de ganhar a sua aposentadoria judicialmente. Aí ela não vai ter o assunto complementar 1208, ela vai ter esse processo marcado com petição de desastre climático, ele fica destacado ali na vara, na atuação diária, né, para que esse processo tenha uma análise prioritária, né. Então são 2 exemplos, assim, para que fique claro quando há uma relação direta e quando não há, sendo as 2 ferramentas disponibilizadas para todos, né, para que aí entra na questão de atividade de cada unidade, né, possa através de relatórios, é bem fácil de triar, fazer análise e tentar prestar a jurisdição da maneira mais correta, né. A gente tem também ali, uma preocupação agora, vai ser criado o CNJ nas próximas semanas, já estaríamos aguardando, vai entrar um assunto específico que é o auxílio reconstrução. Então todas as ações futuras que eventualmente discutam o direito da parte a ter ou não auxílio reconstrução, elas vão ter uma classificação própria. O
que também vai auxiliar no monitoramento da central, para se efetivamente aqueles 250 mil processos que estariam pendentes lá, um percentual deles que seja, isso vire ação judicial, a gente possa ter esse número concretamente, né, acompanhado, e a criação de fluxos de trabalho, de um enfrentamento, né, de uma maneira mais adequada dessas possíveis ações que possam estar entrando, né. E falando em ações, assim, nós tivemos junto com a TI do tribunal, que também exerce um trabalho fantástico, assim, a gente viu o desafio que foi de fazer o EPROC voltar nesse período que ele teve fora, né, o pessoal exerce um trabalho excelente, realmente dá orgulho, uma satisfação a gente ter a nossa equipe de servidores da TI, o nosso dia a dia, a nossa atividade enquanto operadores do direito ser muito melhor e muito facilitada, né, e em conversa com eles, a gente demandando as necessidades da central, eles prontamente, através de sugestões nossas e reuniões, eles criaram um relatório que, na verdade, a gente tem, através do sistema G4, um acompanhamento online permanente dos processos 1208 e dos que têm a marcação desastre climático. Nesse momento, nós temos 483 processos com a marcação petição desastre climático, ou seja, processos que não têm uma relação direta, como eu comentei, com o evento climático, mas tiveram a situação agravada, já existiam antes do evento, e nós temos com o assunto 1208, aí sim, em relação direta com o evento climático, 285 processos. Então a gente consegue ver assim, a gente sente que as atividades estão retomando, muitos advogados perderam o escritório, perderam suas moradias, as próprias pessoas ainda estão acabando de se reorganizar, ainda a sua atividade, tipo, tanto profissional como a sua casa, né? Então a gente imagina que nos próximos dias, próximos meses, esses números devem aumentar significativamente. Mas essa ferramenta que a gente tem para um acompanhamento permanente, assim, ela é bem importante e nos dá um norte bem seguro, assim, para que a gente possa, né, continuar com o trabalho da central, juntamente com as sugestões que a gente sempre tem tentado levar para fazer, né, um trabalho de qualidade que é o que a gente espera, né. Uma coisa que eu também acho que é importante, assim, lembrar nesse momento, né, a gente teve, diante de todos esses dias difíceis que passamos, todos nós fomos impactados, a gente que viveu isso presencialmente, quando a gente pôde efetivamente circular pelas nossas cidades, ver aquele monte de casas efetivamente destruídas, um cenário quase assim de guerra, as casas com muito entulho na frente, as ruas sujas, muito barro, muito lodo, um sentimento de tristeza diferente, a gente saía na rua e sentia que tinha algo diferente. A gente pode ver que todos nós fomos convidados e de alguma forma auxiliamos, seja como voluntários em abrigos ou em alguma outra atividade, seja fazendo doações de roupas, doações de valores, doações de Pix. Aqui em Novo Hamburgo mesmo a gente fez um projetinho específico para auxiliar as pessoas aqui da subseção atingidas, né, e que perderam tudo ali efetivamente. A gente teve toda essa forma de colaborar e que foi algo, assim, muito gratificante, até pelo lado humano, pelo lado nosso enquanto, integrantes do local onde a gente vive, da nossa sociedade. Mas é uma satisfação, uma coisa muito boa a gente saber que também no nosso trabalho, na nossa atividade diária, a gente também pode auxiliar. Então, à medida que a gente presta a jurisdição, e a jurisdição de uma maneira célere, adequada, a gente está auxiliando as pessoas a retomarem, as pessoas a superarem esse problema, essa dificuldade, né, que foi esse evento climático tão severo, né. Então, assim, a Justiça Federal, da 4ª Região, ela tem reconhecidamente no âmbito nacional indicadores de produtividades muito bom. Ela tem, como eu comentei também, um material humano que é, assim, o seu grande diferencial. São equipes engajadas, a gente vê um pessoal que tem satisfação, que gosta do que faz, e aí eu acho que é o nosso maior diferencial. O pessoal não se importa de dar o algo a mais, de pensar com que atrás daquela tela existem pessoas, as pessoas estão aguardando ali, os seus direitos. A gente, enquanto prestadores de serviço, no âmbito mais amplo possível, né, tenta fazer com que o nosso serviço chegue nas pessoas, né, de uma maneira rápida e adequada, né. Então, assim, a gente poder estar colaborando no dia a dia para a retomada, para atenuar um pouquinho essa perda, esse momento tão pesado e tão difícil que a gente passou, é muito gratificante e digno, assim, de elogio de todos, assim, de todos os envolvidos na Justiça Federal, seja no TRF, na seção judiciária, em todas as varas. A gente conseguiu ver também uma coisa que foi muito bonita de toda essa tragédia, a gente sempre tentar olhar
um lado positivo, assim, como a gente teve a solidariedade, como a gente teve, assim, esse espírito de ajuda, disseminado, como a gente pôde ver que a população em geral gosta do Rio Grande do Sul. A gente recebeu, assim, doação, recebeu auxílio de todos os lugares do país, até de fora, né, e dentro do próprio estado, como a gente pôde ver exemplos belíssimos, assim, a gente viu refugiados fazendo comida para as pessoas atingidas, a gente viu, assim, terceirizados aqui em Novo Hamburgo, dividindo entre eles, à medida que a gente sugeriu, como é que eles iriam fazer a divisão das doações, quem foi mais atingido, quem foi menos, tudo com prestação de contas, tudo com muita seriedade. Então, assim, isso é muito gratificante, a gente sai, apesar de todas as perdas, a gente sai fortalecido, a gente sai melhor depois disso, assim, isso é um legado que a gente espera que fique, né, que a gente tenha essa preocupação para o futuro, adotem as medidas que são importantes para que a gente não passe por um evento de uma proporção tão grande, né, e que a gente possa, assim, enquanto, magistrados, servidores, colaboradores, né, continuar sempre com esse brilho no olho, essa vontade de fazer com que a nossa atividade efetivamente produza, né, bons resultados para as pessoas atingidas, para a população, que são a razão de ser, né. A justiça não existe porque senão a não ser que seja para as pessoas, né. Nós não somos um ente, assim, despersonalizados, ninguém nos procura porque quer da mesma forma, a pessoa quando chega no judiciário, ela já tentou de alguma forma, né, solucionar aquele seu problema, a que gerou um processo. Então, assim, a gente ter esse olhar, esse cuidado, né, para que a gente possa continuar em frente com o nosso trabalho, né.